Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre transferência máxima de potência fonte-carga. Este vídeo é uma continuação de uma série sobre sistemas de casamento de impedância. Veremos neste vídeo o que vimos até aqui, teorema da máxima transferência de potência e eficiência da fonte, e aí veremos algumas considerações sobre os temas abordados. Vamos começar pelo primeiro assunto, que é o que vimos até aqui. Temos o circuito constituído por uma fonte, tensão em aberto S. A resistência da fonte RS é puramente resistiva, a impedância característica da fonte é, portanto, puramente resistiva igual a RS, e uma carga representada por RL. A fonte apresenta ou dispõe de uma potência máxima que é capaz de fornecer. Qual é a potência que nós estamos efetivamente transferindo para a carga? Nos vídeos anteriores, vimos como calcular a tensão na carga, como calcular a corrente do circuito, como calcular a potência na carga, como calcular a potência na fonte, como calcular a potência total que a fonte fornece. Aí são as equações da tensão na carga, corrente na carga do circuito e a potência efetivamente dissipada pela carga em função dos parâmetros do circuito. Essa é a potência em função da tensão RMS da fonte, resistência de carga e resistência da fonte. No nosso próximo item, veremos o teorema da máxima transferência de potência de fonte para carga. Qual é o teorema da máxima transferência de potência? O valor máximo de potência transferida de uma fonte para uma carga ocorre na condição de carga casada. Quando nós temos o teorema aplicado a impedâncias puramente resistivas de fonte e carga, a máxima transferência de potência de uma fonte cuja impedância de saída é puramente resistiva igual a RS, ocorre quando a carga RL é igual a RS na frequência de operação. Essa condição é conhecida como carga casada. É quando ocorre o máximo de transferência de potência da fonte para a carga. Qual a condição que ocorre a máxima transferência? Carga casada. E qual o valor dessa potência máxima? Ocorre quando RS igual a RL. Observe que RL vai ser aquela impedância equivalente em F0. Nós estamos considerando puramente resistiva no momento. A equação geral da potência na carga, mostrada, quando RS igual a RL, a potência máxima que a fonte transfere para a carga é dado por o S, que é a tensão da fonte RMS ao quadrado, sobre 4 vezes RS, resistência da fonte. Essa é a máxima potência disponível da fonte para a carga. Esta equação, isso ocorre quando RL igual a RS, porque são ambas puramente resistivas. É uma condição específica. Depois nós vamos levantar essa condição e trabalhar com o caso geral de impedâncias reativas. Essa é a máxima potência que uma fonte senoidal transfere para uma carga. É a condição de carga casada para fonte e cargas puramente resistivas, RS igual a RL. Vejamos um primeiro exercício. Temos agora uma fonte senoidal, cuja tensão de saída eficaz é de 12 volts, tensão em aberto, com uma impedância característica de 50 ohms. Estamos interessados em determinar qual é a potência máxima que essa fonte é capaz de transferir a uma determinada carga resistiva. E queremos saber qual o valor da carga para que ocorra a transferência máxima de potência, para que seja dissipado o máximo de potência na carga. A potência máxima é dada pela equação mostrada. Substituindo pelos valores dados, obtemos 0,72 watts ou 720 miliwatts. A carga que vai levar essa máxima transferência de potência é uma carga puramente resistiva de 50 ohms, porque a fonte é de 50 ohms. A carga também deverá ser de 50 ohms. Nesta tabela, nós vamos calcular diversos parâmetros como corrente no circuito, tensão RMS na carga, potência dissipada na fonte, a potência total, que é a soma das duas potências, e a eficiência calculada anteriormente. Já vimos que essa definição não está adequada, vamos ter que modificá-la. As resistências são 12,5 ohms, 25 ohms, 50 ohms, 100 ohms e 200 ohms. Já verificamos como é que varia a corrente. Conforme aumenta a resistência de carga, a corrente diminui. Conforme aumenta a resistência de carga, a tensão aumenta. Já a potência tem um comportamento
movimento estranho. Começa a subir, depois volta a diminuir. A potência na fonte também acontece uma coisa interessante com os valores. E a potência total tem um valor máximo de 2,3 watts e um mínimo de cerca de 576 miliwatts. Pela equação da eficiência que temos que modificar, obtemos valores de 20% a 80%. Tem alguma coisa errada. Vamos modificar essa equação daqui a pouco. Vemos que quando temos RS igual a RL, que é a condição de carga casada, o máximo que é transferido para a carga é 720 miliwatts. Observe que a potência na carga varia entre 461 miliwatts aproximadamente, 640 e 720. Na tabela, o valor máximo é 720 miliwatts. Aí temos a equação representando a equação da curva da potência dissipada na carga, PL. À esquerda temos 0, que é um curto-circuito na carga, e à direita infinito, circuito aberto. No meio da figura nós temos RS, ou seja, quando RL igual a RS, a potência na carga é máxima. Esse é o máximo valor de potência que a fonte consegue transferir para a carga. É o máximo valor de potência dissipado na carga. É o que nós estamos tentando obter no nosso projeto, nas nossas montagens. Condição de carga casada, RL igual a RS. Uma coisa interessante que nós observamos no gráfico é que a curva tem uma certa simetria. Observe que, embora R1 seja diferente de R2, ou seja, são duas cargas diferentes, uma menor do que RS, outra maior, ainda assim a potência é a mesma, com o valor PA. Então, a potência em R1 é igual à potência em R2, é PA. E nós temos que R1 é diferente de R2. R1 é menor do que R2. Interessante. Vamos ver isso com mais calma. Nós temos agora, na curva de potência na carga, alguns valores que nós calculamos. Temos valores de 10 ohms até 250 ohms. Observe que, no meio da figura, quando RL igual a RS, que é igual a 50 ohms, temos o valor de potência máxima na carga de 720 miliwatts. Essa é a potência máxima na carga que acontece na condição de carga casada. Então, nós vamos ter agora outras potências distribuídas por outras cargas. Cada carga vai ter uma potência de dissipação distinta. O máximo acontece quando RL igual a RS. No caso do nosso exemplo dado, 50 ohms. Vejamos agora as potências dissipadas nas cargas de 33,3 ohms e 75 ohms. Observe que para esses dois valores de resistência, a potência dissipada é de 690 miliwatts. Aí estão as resistências, 33,3 ohms, 75 ohms. É colocado uma de cada vez. Você coloca uma resistência, uma carga 33,3 ohms, média potência. Você vai achar em torno de 690 miliwatts. Aí você substitui por uma outra de 75 ohms, média potência. Vai encontrar também 690 miliwatts. Aí está o valor. Podemos agora trabalhar com ou 25 ohms como carga ou 100 ohms. E também achamos esse interessante resultado. Para essas resistências que são diferentes, distintas, obtemos a mesma potência em cada uma delas, 640 miliwatts. Você pode colocar uma carga de 25 ohms e a potência no sistema vai ser 640 miliwatts na carga. Você pode colocar agora, substituir por uma resistência de 100 ohms e a potência também vai ser de 640 miliwatts. E resistências agora bem baixa ou bem mais alta, 12,5 e 200 ohms. Potência em cada uma das resistências, se for ligada no circuito uma de cada vez, será de cerca de 461 miliwatts. Podemos continuar agora com valores ainda mais baixos e mais altos, de 10 ohms e 250 ohms. E a potência em cada uma das cargas colocadas separadamente será de 400 miliwatts. E assim continuaríamos para cada vez resistências mais baixas e mais elevadas. Observando sempre que a potência máxima acontece na condição de carga casada, RL igual a RS. Na tabela, nós vamos agora ver uma característica bastante interessante, uma propriedade muito interessante. Observe que os valores de RL vão de 10 até 250 ohms, mas eles estão colocados com uma relação em relação a 50 ohms. Veja, quando nós temos 50 ohms, a potência na carga para as condições dadas é de 720 miliwatts, máximo. Veja agora quando eu tenho uma carga de 10
ohms ou de 250 ohms. A potência é a mesma, 400 miliwatts. Veja que interessante, 10 ohms é 50 ohms divididos por 5. 250 ohms é 50 vezes 5. 50 ohms vezes 5, relação de 5, 1/5 a 5 vezes. Nos dois casos, a potência é de 400 miliwatts. Será uma coincidência? Vejamos. Veja agora 12,5 ohms e 200 ohms. Ambos com uma relação de 4. Ou você divide por 4 e acha 12,5 ohms, ou você multiplica por 4 e acha 200 ohms. Nos dois casos, para as duas impedâncias, a potência dissipada na carga é de 460,8 ohms. Será coincidência ainda? Vamos ver. Veja agora 25 e 100 ohms. 25 é a metade de 50, 100 é o dobro de 50. Ambas as resistências dissipam 640 miliwatts. E quando for 1,5, 50 dividido por 1,5, 33,3 ohms, uma potência de 690 miliwatts. Já 75 ohms, que é 50 vezes 1,5, também 690 miliwatts. Não é coincidência, essa é a regra. Vejamos agora uma equação correta para resolver o nosso problema de como determinar a eficiência de transferência de potência fonte para carga. A equação que a gente estava usando não estava funcionando bem. Vamos agora definir de forma correta essa eficiência. Da seguinte maneira, o numerador vai ser qual o valor da potência efetivamente dissipada pela carga, transferida para a carga. Já no denominador, qual é ou qual seria a máxima potência que a fonte poderia transferir para a carga na condição de carga casada. Então, o denominador é qual a potência disponível na condição de carga casada. No numerador é quanto realmente está sendo transferido. Então vamos fazer uma relação entre quanto de potência nós estamos transferindo em relação a qual o máximo que poderíamos transmitir na condição de carga casada. Essa vai ser a nossa definição correta para a eficiência e transferência de potência da fonte para a carga. Sim, também podemos trabalhar com porcentagem. Nesse caso, a expressão se torna como mostrado. Por exemplo, se você achou 0,89, equivale a 89% de eficiência de transferência de potência. Essa é a equação da potência máxima na carga casada. Seria uma constante em função da fonte. Seria o denominador da nossa definição de eficiência de potência. Essa é a máxima potência que uma fonte senoidal só vale para a fonte senoidal essa equação. Transfere para uma carga. É a condição de carga casada. Para a fonte, cargas resistivas, RS igual a RL. A eficiência de transferência de potência para carga e fonte puramente resistivas também pode ser calculada pela equação mostrada. O numerador é 4 vezes RS/RL e o denominador RS mais RL elevado ao quadrado. RS é a resistência da fonte e RL é a resistência de carga. Aí estão. RS fonte, o gerador em ohm, e RL carga em ohm. Vamos agora a um exercício. Temos uma fonte com 50 ohms de impedância de saída conectada a uma carga puramente resistiva. Nós estamos interessados em calcular a eficiência correta de transferência de potência quando a carga é igual a 15, 35 ohms, 50 ohms, 75 ohms, 120 ohms e 300 ohms. Então nós vamos desde um valor baixo de 15 ohms até um valor mais elevado de 300 ohms. A solução. Quando a nossa carga é de 15 ohms, substituindo os valores na equação de eficiência de potência, obtemos uma eficiência de 0,71 para 15 ohms. Para 35 ohms, 0,97. Para 50 ohms, 1. Sim, o máximo é 1. Para 75, 0,96. Observe como o valor de 75 é próximo do de 35 ohms. 0,96 com 0,97. Para 120 ohms agora, a eficiência está caindo, 0,83. Para 300 ohms, apenas 0,49. 0,5 seria a metade. Então, eficiência de cerca de metade. Mas e como faremos isso em porcentagem? Simples, 0,71
ou 71% de eficiência. 0,97, 97%. 100% carga casada. 0,96, 96%. 0,83, 83%. E 300 ohms, 49%. Observe que a eficiência é adimensional. Potência em watt no numerador, potência em watt no denominador. Então, a eficiência é adimensional. É a porcentagem de potência efetivamente aplicada à fonte. Quando você tem uma carga de 50 ohms numa fonte de 50 ohms, 100% da máxima potência é transferida para a carga. Quando você liga uma carga de 300 ohms agora, apenas cerca da metade da potência disponível é transferida para a carga. Mas nós somos de telecomunicações, certo? Ou pelo menos esse vídeo está sendo feito por um engenheiro de telecomunicações. E se é um vídeo de telecomunicações, tem que ter dB, faz parte do nosso DNA. Sem dB não seria um vídeo de telecomunicações. Vamos falar de decibel. Podemos calcular a perda em dB em relação à potência máxima na carga e tem um nome específico, famoso, chamado perda por descasamento ou perda de transmissão, geralmente abreviado como TL, Transmission Loss, em dB, e é dada pela equação mostrada. 10 vezes o logaritmo da base 10 da eficiência, em decimal, não é porcentagem. Então essa equação é ótima para nós de aplicações. Tem logaritmo, vai estar em dB, é a perfeição. Vejamos um exemplo. Temos uma fonte com 50 ohms de impedância de saída conectada a uma carga puramente resistiva. Nós queremos calcular a perda de transmissão em dB quando a carga é igual a 15 ohms, 35, 50 ohms, 75 ohms, 120 ohms e 300 ohms. Vamos ver a solução. Nós calculamos no exercício anterior que quando nós temos uma fonte com 50 ohms de impedância característica de saída e nós colocamos uma carga de 15 ohms, a eficiência de transferência de potência é de 0,71. Logo, a perda de transmissão ou por descasamento em dB vai ser 10 vezes log na base 10 de 0,71, que é menos 1,49 dB. Como é que você vai ler isso? A perda de transmissão é igual a, exato, 1,49 dB. Se já está dizendo que é perda, nós não falamos que é negativo. Quando escrevemos ou calculamos, é obrigatório colocar o sinal. Mas como já dizemos que é perda, é uma perda de 1,49 dB. Fazemos agora a conta para 35 ohms, 50 ohms, 0 dB. A carga está casada, não perdi nada em relação ao máximo. 75 ohms, 0,18 dB. E voltamos, interessante. Tanto 35 ohms como 75 ohms apresentam perdas em dB bastante parecidas. 0,13 dB para 35 ohms e 0,18 dB para 75 ohms. Já para 120 ohms, uma perda de 0,8 dB e 300 ohms, uma perda inacreditável de cerca de 3 dB. E se você tem assistido aos inúmeros vídeos do canal, você sabe que uma perda de dB equivale a cerca de 50%. Veja o valor, 0,49, bastante próximo. A potência máxima que uma fonte de 12 volts RMS em aberto, com impedância intrínseca de saída de 50 ohms na condição de carga casada, é de 720 mW. Fizemos já essa conta. Podemos agora refazer a tabela de eficiência dos vídeos anteriores e queremos calcular a eficiência da fonte. Aí está agora a tabela corrigida. Veja agora que para uma resistência de carga de 12,5 ohms, a eficiência de transferência de potência é de 64%. Esse também é o valor para uma resistência de carga de 200 ohms, eficiência 64%. Veja, tanto 12,5 quanto 200 tem uma relação de número 4 em relação a 50 ohms. 12,5 é 50 dividido por 4, 250 vezes 4. Tanto 25 ohms como 100 ohms, a metade, o dobro, apresenta uma eficiência de transferência de potência de aproximadamente 89%. Já em 50 ohms, a eficiência é de 100%, que é a potência máxima. Observe que nós podemos calcular a eficiência de transferência de potência sem necessariamente calcular a potência agora. Temos equações agora que fazem essa conta. Você pode também, em função da relação de potência, mas você tem que calcular em relação à potência máxima. Como é que você achou 64%? Você pegou a potência em 12,5 ohms, veja
460,8 mW, que é a potência aplicada à carga de 12,5 ohms. E aí você vai dividir pela máxima potência disponível, 720 mW. Dividindo 460,8 mW por 720 mW, a dimensional, você vai achar 0,64 ou expresso em porcentagem, 64%. Você pode calcular para 25 ohms, encontrar 88,9%, 50 ohms é 100%, 100 ohms, 88,9% e 200 ohms, 64%. Aí está como é que você calcula. É sempre em relação à potência máxima, que no nosso exemplo é de 720 mW. Temos agora o valor de eficiência de transferência para vários valores de resistência, 10, 12,5 até 250 ohms. Observe como começa uma eficiência baixa, apenas 55% para 10 e 250 ohms. Aumenta para cerca de 90% entre 25 e 75 ohms e o pico em 50 ohms de 100%. Mas um gráfico pode ser mais fácil de ver que tabela. Então está aí feito o gráfico, a eficiência, porcentagem para os diversos valores de resistência. Nós fizemos essa conta para potência e agora é a mesma curva para eficiência de transmissão. O nosso sonho é chegar nos 100%. Isso acontece quando RL igual a RS, no caso 50 ohms. Aí está o máximo. A eficiência nesse caso é de 100%. Essa eficiência é facilmente alcançável na prática em circuitos reais? Não é. Não posso dizer num vídeo que nunca é alcançada, mas é rarissimamente alcançada. Você vai precisar de ter componentes extremamente específicos e às vezes difíceis, vão variar com a temperatura, vão variar com a umidade, então é difícil essa eficiência 100% você pode ter como um sonho, mas vai ser difícil chegar. Na nossa tabela agora, nós colocamos o valor de perda de transmissão. Dependendo da tua faixa de frequência de operação, se você for trabalhar com frequências mais altas, chegando a micro-ondas para cima, você vai ver que não se usa muito esse parâmetro de eficiência. Nós trabalhamos com perda de transmissão em dB. Afinal, nós somos de telecomunicações. E aí estão os valores de perda de transmissão em dB. Desde menos 1,94 para 12,5 e 200 ohms, cerca de meio dB de perda para 25 e 100 ohms e 0 dB de perda para 50 ohms. E afinal, uma perda de meio dB é muito ou é pouco? Não tenho a menor ideia. Depende do teu sistema, da especificação que foi feita. Pode ser um valor absolutamente bom para se trabalhar tranquilamente, ou pode ser um valor que você não vai aceitar, não vai ter aceitação da instalação. Depende da especificação do projeto. Quando você está disposto a gastar, por exemplo. Aí está o valor máximo, sempre lembrando, condição de carga casada, a eficiência é 100% e a perda de transmissão de 0 dB, não há perda. Agora temos o mesmo gráfico, a mesma curva que nós calculamos para potência na carga, para eficiência e transmissão em dB. Você pode observar que você vai ter menos 2,5 dB, chegando a 3 dB de perda, metade da potência, valores abaixo de 10 ohms ou acima de 250. E o que nós vamos ver nos próximos vídeos? O que são as estruturas de casamento? Para que elas servem? Como é que funciona? Onde é que são usadas? Como é que se projetam essas estruturas? Qual a aplicação delas? Eu preciso dessa estrutura? Aonde utiliza isso? Afinal, o que é uma estrutura de casamento na topologia passa-baixa em L? O que é uma estrutura em T? E afinal, o que é uma estrutura em π? Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.